Olá, eu sou a Dani Junco, fundadora da Bitumami, e essa é a trilha Legado, edição Tentantes, realizado pela Bitumami e apresentado pelo O Boticário. Gente, maternidade não começa quando a gente tá ali com o resultado positivo do exame. Eu acredito que maternidade começa quando a gente decide tentar. E às vezes não é tão simples como a gente imaginava, às vezes não é tão organizado, arquitetado e estruturado como a gente imaginaria que fosse ser. A maternidade segue seus caminhos, né? O amor procura os seus caminhos para encontrar. E a gente vai falar sobre mulheres tentantes, que é aquela fase que você ainda não está grávida e você está tentando, ou por meios naturais, ou por meios da ciência, trazer essa criança, trazer o seu bebê. Mas os sentimentos não é de quem está esperando ou tentando, é o sentimento de que as coisas já estão acontecendo. Então a gente vai falar sobre isso hoje, sobre amor, sobre esperança. Eu acho que é uma palavra muito potente para a gente trazer. Eu tô com duas mulheres incríveis, a Mariana Rios e a doutora Liliana Seger. Falei certo? Esse nome maravilhoso. Eu acho que a nossa conversa hoje é sobre desmistificar também esse lugar da maternidade, das suas fases, porque parece, né? Ah, será que eu estou grávida? Estou! Estou mesmo? Não é assim, né? Parece catedrático e não é assim. Não foi assim para você, Mariana? Foi. Eu queria começar com você, entendendo, escutando a sua jornada, né? Eu acho que o mundo se move por histórias. Eu queria que nesse primeiro episódio que a gente já está aqui conversando, a gente ouvisse a sua. E que essas mulheres, pela sua história, se inspirassem e sentissem o que elas precisam sentir. Da onde que começou, né? Esse negócio de mãe aí, eu acho que eu vou começar a olhar para esse lugar aí. Como foi? Me conta. Dani, obrigada pelo convite. Estar aqui com vocês, duas mulheres tão maravilhosas. Doutora Liliana, obrigada também por estar aqui nessa nossa reunião, né? Vamos assar um pão de queijo como boa mineira e a gente passa o dia aqui conversando, porque esse assunto, essa jornada rende. Quando eu decidi começar por essa jornada e passar a ser uma tentante, eu tinha 34, 35 anos, eu tô com 39 agora, e eu engravidei muito rápido, parei de tomar remédio, parei de tomar anticoncepcional, tomava uma vida e acabei engravidando super rápido, até que eu sofri um aborto espontâneo. E a partir do momento que eu sofri esse aborto espontâneo, com 10, 11 semanas, mais ou menos, já tinha escutado o coraçãozinho, já, né, você já tá ali imersa naquele universo, a barriga já estava ali saliente, e, enfim, você sente toda aquela emoção, e ali você já é mãe, você se torna mãe a partir daquele momento, a partir do positivo. E quando aconteceu, nós fomos investigar o porquê da minha perda e descobriu-se que eu tive uma trombofilia adquirida. Adquirida. Isso. E que teria que fazer um tratamento e tal. E depois disso, eu nunca mais engravidei. E comecei esse processo, novamente, da tentativa, não da tentativa em si, mas naturalmente, mas o processo de congelamento dos meus óvulos, há 2 anos. Então, quando eu fui fazer o primeiro estímulo, eu pensei que pela quantidade de óvulos que eu tinha ali, a minha noção e o que eu imaginava era, não, eu tenho uma quantidade ótima de óvulos, eu vou conseguir congelar um número muito bom e não vou precisar mais fazer isso. Então, eu vou me organizar aqui, a minha agenda de trabalho pessoal, para dedicar e estar em São Paulo, me dedicar a isso, cuidar de mim durante esses 15, 20 dias, que é quando você não pode se movimentar muito, não pode fazer exercício, não pode um monte de coisa e precisa estar na cidade para acompanhamento do seu médico, para os ultrassons, para as injeções, né, como fala, gente? De hormônio. É impressionante quanta coisa entra na agenda, né? Não, é muita coisa. É por isso que eu falo que é um projeto, né? E aí, quando eu fui fazer essa primeira coleta, dentro desse número de 12, a gente tirou um bom. E em seguida, fizemos outra coleta onde nenhum era bom. Então, você começa a pensar assim, opa, tem algo de errado acontecendo. Eu vou ter que fazer
não mais uma, mas várias outras. E agora? Nesse momento, qual foi o seu sentimento, Mariana? É um sentimento, assim, de frustração enorme, né? Porque eu sempre fui uma pessoa e uma mulher muito batalhadora. Eu sempre acreditei no que eu queria e sempre fiz com que aquilo acontecesse. Então, eu trilhei a minha jornada, o meu caminho profissional com muita consciência de onde eu gostaria de chegar, muita consciência quanto aos meus projetos, os meus objetivos. E assim, eu fui conquistando as minhas coisas e tudo palpável, né? Quando você fala de maternidade, a única coisa que você pode fazer é a sua parte, porque o resto foge do seu controle. Então, quando eu percebi que isso fugia do meu controle, falei, não é porque eu tenho 12 óvulos que os 12 estarão maduros suficiente para poder serem congelados. Aí, né? Que ano era isso? Isso há 2 anos. Agora, né? Agora. Assim, doutora, eu fico pensando, ouvindo a Mariana e pensando assim, a gente percebe que a gente é uma tentante em alguma fase, né? Você entra, parece que num novo momento, porque ou você não tá grávida, ou você já é mãe, ou você tá grávida, mas ser tentante é um processo que você vai entendendo. Eu queria te escutar um pouco, porque você recebe essas conversas e essas pacientes, você escreve sobre isso. Então, quando você ouve a Mariana falar, o que você acredita que essa coisa invisível, né? Essa conversa não falada, esse sussurro no meio do caminho faz com que a saúde emocional das mulheres. Eu queria te escutar em relação às suas pacientes, as coisas que você vê quando você ouve a Mariana, porque eu fico imaginando como foi. Imaginando, eu não chego perto dessa dor hoje. Então, eu tô aqui empaticamente imaginando esse processo como mulher. Queria te escutar um pouco em relação a isso. Seja muito bem-vinda também. Obrigado pelo convite, Dani, Mário, um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer imenso para mim falar sobre tentantes, sobre reprodução. Esse sempre foi o meu projeto. Por quê? Porque eu fui uma tentante. E eu digo isso para vocês há 36 anos atrás. Então veja, por que eu comecei a ouvir e a falar com estas mulheres? Por ter passado. E às vezes as pessoas dizem, não, mas será que é só a gente passando que a gente sente a dor? A gente enxerga diferente. Não, a gente estuda e vive. Quem vive isso na pele não consegue imaginar o que é para alguém, para uma mulher, estar tentando. E eu acho que a Mari falou uma das coisas mais importantes. Nós não temos controle de nada nessa vida. A gente acha que tem. E tentar ser mãe é aquilo que nos mostra que realmente a gente não tem controle. Por exemplo, a gente nasce imaginando que vai ser mãe quando quiser. Né? Aquelas pessoas falam, bom, então eu vou parar de tomar pílula, daqui a 1 ano eu vou engravidar, eu quero que nasça em dezembro, que eu quero que seja do signo de Capricórnio, né? Então, assim, claro, eu quero isso, quero aquilo, uma menina primeiro, depois um menino, vamos ver se dá, né? E quando você acha que isso é uma coisa completamente natural, e você vê e fala, o que aconteceu? Como assim não? E aí, assim, é a revolta com Deus, é a revolta com os médicos, é a revolta com tudo. A assim, culpa com a gente. Culpa, o que eu fiz de errado? E será aí, que eu comi alguma coisa? Será que eu fiz? É vergonha. Culpa é vergonha. Algumas mulheres dizem, será porque é porque eu fiz um aborto? Será porque é porque eu falei não sei o quê? Será que é porque eu falei que eu não queria filhos um dia? E quando você falou da coisa invisível, é tão importante, porque ninguém escreve aqui, eu sou tentante. Ninguém fala sobre isso. Hoje já se falam, graças a Deus a mídia falando, estou tão feliz com tudo isso, né? Eu tô falando, poxa, a Mari, que é uma pessoa que tem visibilidade, traz muita visibilidade, então é maravilhoso que as pessoas falem, porque ninguém fala, e só quem sente e vive essa dificuldade. E o que as mulheres percebem? Que é assim, primeiro, a vizinha engravidou, todo mundo engravidou, e as pessoas dizem assim, nossa, eu lembro, eu falava, nossa, eu tô andando no shopping, só carrinho de bebê passava em cima do meu pé, eu só via loja de coisa de roupa de bebê. Não é que só tem isso. Isso não, é que o seu foco está para isso e você não se dá conta. E aí, a coisa acho que mais doída para uma tentante é quando você tem aquela amiga do lado, e eu me lembro que tinha um amigo do meu marido que dizia assim, a mulher dele dizia assim, eu não posso passar do lado da cadeira se tiver uma cueca do meu marido que eu engravido. Uhum. Aí a tentante faz aquela cara assim, né, amarela, aquele sorriso amarelo, fala, né? Aí a outra fala assim, meu Deus, outro filho.
Aí você fala, uhum. E aí você não fala com ninguém, e aquele negócio que desce, São 35 arranhando. anos, né? Ou nem desce. Não desce, fica a perninha do sapo aberta aqui, né? São 35 anos atrás. Eu adorei É. estar com 2 gerações de mulheres, né? Uma Uhum. ex-tentante, que eu li É. aqui, né? Até classificações, ex-tentante, né? É. Tentante. É. E aí eu fico imaginando, eu tava aqui nas redes sociais, né? Eu fucei bastante coisa e lendo, e tinha uma pergunta que ficava latente lá. É. Por que que ninguém fala sobre isso? Eu queria tecer teorias. Sim. Que, pra gente tornar um assunto visível, a gente precisa entender por que que ele está invisível, porque ele é um tabu antes, tá? Então eu queria... É muito interessante. Por que é invisível? Porque tem um motivo pra ser um tabu e ninguém tá falando sobre isso, né? Então, eu queria escutar vocês, por que vocês acreditam que por mais que você fale, mas estão falando em 2025. Claro. Imagina. E aí a gente tá aqui, e eu acho que é a primeira marca a falar disso abertamente pro grande público. Sim, maravilhoso. 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 Breve Viva o Boticário. Sério. Quando a gente Maravilhoso. pensou nesse projeto, e a Bitmami é uma empresa de maternidade, se junta para falar de tentantes com o Boticário, mas espera, se vocês são uma empresa de maternidade, por que vocês estão falando com tentantes? O que tem a ver? Aí eu queria trazer esse caldeirão inteligente de mulheres que, além de serem gentis com assuntos, também são muito inteligentes e perspicazes de entender o porquê que a gente não está falando sobre isso. Por que você acha, Mariana, que não é natural, numa roda de conversa de mulheres, esse assunto vir? Porque nós fomos criados e condicionamos a nossa mente a não falar sobre as nossas derrotas. A gente só quer vencer. Então, conta depois que você venceu. Felicidade se grita dentro da bolsa e fecha. Quando você tenta algo, você está nesse processo de ver aquilo acontecer. Quando você percebe que talvez pode ser que aquilo não aconteça, e que vem todos esses sentimentos de vergonha, frustração, eu achava que podia, mas estou vendo que talvez eu não consiga, eu não vou revelar. Porque eu abro a minha rede social, tá todo mundo tão feliz, é só alegria. Nós somos abastecidos de felicidade 24 horas por dia, enquanto a nossa vida, ela não é totalmente preenchida e nunca vai ser. Então é muito difícil para as pessoas, e principalmente para a mulher, se abrir na sua vulnerabilidade. E quando a gente cria esse movimento aonde você se mostra forte dentro das suas vulnerabilidades, aí você consegue engrandecer esse ser múltiplo, plural, que somos nós mulheres. Com certeza. E aí você passa a entender que nós todas juntas, torcendo, unidas, cada uma com a sua estrada, cada uma com a sua jornada, mas aqui, conversando, porque eu entendo você. Você acabou de falar isso, eu não passei por isso, mas eu procuro me colocar no seu lugar e ter uma empatia pelo que você passou. Eu acho que o despertar, né? A gente desperta, quando a gente desperta para algum assunto e nomeia ele, eu acho que é muito importante nomear coisas. Eu acho que o poder de nomear algo. Então, quando a gente nomeia esta é uma mulher tentante, o que significa em todo esse arcabouço, assim, de possibilidades, né? Eu vou voltar porque eu quero te fazer uma pergunta sobre a sua vida e o que você já escutou que te machucou em relação a essa jornada, que faz com que a gente também não fale. Porque também se expor e falar. Sim, é falar, muito nossa, difícil. Mariana, né? Veja bem, tão famosa, tão bonita. Não consegue ser mãe, não dá pra ter tudo, né? Você entende, mas tipo assim, a gente também... Eu entendo. Você entende, é ótimo. Tem. Pô, lógico. E aí você olha, né? Porque as pessoas têm essas coisas que nem percebem o que estão fazendo. É isso, é você também entender que a sua história é a sua história, é a sua jornada. A do outro é do outro. A gente não sabe o que a outra pessoa passa no dia a dia dela. A gente não sabe o sufoco, como tá o emocional. O que a gente sabe, e ainda assim é difícil, porque é uma busca pelo desenvolvimento pessoal. Você sabe de você mesmo. Pronto, você não sabe, às vezes, nem da pessoa que está do seu lado, que dorme na sua cama todos os dias. Então, querer saber do outro é demais. Essa coisa da gente ter que retrair e engolir as nossas frustrações e os nossos problemas e ter que acender para o mundo só as nossas vitórias, isso faz com que a gente adoeça. E
vem não só as doenças de alma, mas como o corpo vai precisar em algum momento externar aquilo que você não conseguiu trabalhar emocionalmente. Então, quanto mais você fala, e é isso que eu falo muito, aliás, o tempo todo, na comunidade do Basta Sentir Maternidade, que surgiu porque eu precisava falar. E eu precisava, eu não estava aguentando mais fazer todas essas coletas e as pessoas me perguntando, e aí, Mariana, que horas que você vai ter filho, bem? E eu escutava assim, você tá achando que você é jovem? Você tá achando que você é novinha? Você tem que ter filho. Aí eu ficava assim, agora não, porque eu tenho um projeto e tô aqui, ó, tentando aí há tempos e vendo que tô cheia de insucesso nesse lugar e as pessoas me cobrando até o momento que eu falei assim, eu preciso me libertar. Eu preciso falar. Então, eu não engravidei ainda porque não deu certo. Eu estou tentando faz muito tempo. E aí aí todo mundo para e fala, é? Então cuidado com o que você fala para outra pessoa, porque você não sabe o caminho da pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa está passando naquele momento. E as mulheres também têm vergonha de falar. Sim. Então, eu me lembro quando perguntavam para mim, e aí? Nada? Né? Eu falava duro, assim, né? duro, Assim, gente, e festinha de criança, Dia das Mães, Natal, é um castigo, é muito duro. A gente se acha o pior dos mundos, né? E aí falava nada, eu falava assim, então não sei, eu acho que a cegonha deixou meu bebê em outro lugar, né? Então eu falava, não, eu preciso fazer o mestrado, eu preciso fazer o doutorado. O sentimento de estar o tempo inteiro pedindo desculpa. Sim. A gente fica sem graça. Fala, e o outro também mente não pra sabe. você. Você acaba mentindo pra você. Não é aí, não quero ainda, não dá. Tô trabalhando muito, não tô pensando sobre isso. Mas aí, a hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, você sabe que você está pensando nisso quase que 24 horas por dia. E está 24 horas por dia. Porque né? Está. Além de ter que pensar sobre isso, é todo um movimento que precisa ser feito e que quando você vai ler sobre esse movimento, ele é seu. Então, é assim, cuida do seu estresse. Primeira coisa, que o estresse, ele vai comprometer o endométrio e que vai comprometer o seu emocional. Aí você fala assim, nossa, você começa a estressar por não poder ficar estressada. Fala, qualquer coisa que te estresse um minuto, você fala, meu Deus, eu não posso ficar estressado. Aí você entra Aí a culpa é sua que você não está engravidando. Porque os médicos dizem isso. Eu me lembro que eu disse assim, vai viajar, compra um cachorro. É mesmo. Porque aí você muda o foco, para de ficar paranoica com esse negócio. A hora que você desligar, você engravida. A hora que você desligar, você engravida. E aí o que acontece? Gente, mas eu preciso dividir isso com já vocês. Milhares de vezes. Nossa. Coisa. E eu preciso dividir. Eu me lembro que a gente foi a um médico, imagina isso, há 36 anos atrás, né? Fomos a um médico depois de fazer, e olha, eu vou te dizer, os homens também sofrem, tá? Sim. 40% de problema feminino, 40% masculino e 20% mistos. Então não dá para dizer que é só coisa de mulher, tá? Eu acho até que eu vou deixar aqui. Quem sabe tem novos episódios, a gente tinha que trazer os homens para conversar sobre o sentimento de ser pais tentantes. Você não faz também, né? ideia do que isto machuca um homem. E eu me lembro que eu fui uma vez a um médico, na época com meu marido, e ele virou para ele e falou assim, desculpa, mas acho que você nunca vai ser pai, viu? Desculpa não. Cara, acho que você nunca vai ser pai. Nós saímos daquele consultório que a gente quase se jogou no primeiro buraco que tinha ali na frente, completamente assim. Sinto muito. Aí foi fácil. Não, mas eu tenho. Eu sinto muito. Não, mas isso foi essa dor. E te digo, aí fomos tentando, não existia a FIV na época, estava começando a FIV e era em Nova York. E a gente tinha feito inseminação, tinha feito uma série de coisas, e eu vou contar esse negócio para vocês. Sei que estamos com muita gente, mas vai para o ar, não tem importância. Eu me lembro que depois de mais de 6 tentativas, foram 6 anos tentando, o meu médico falou assim, eu falei, eu não aguento mais. E toda vez eu falava, não aguento mais, e isso é típico de quem é tentante, tá? A gente fala, não aguento mais, passa 2 dias, fala, bom, o que eu faço agora? Vamos lá, para onde eu vou? A gente tira forças, não sei da onde, e vai atrás. Parece que o desejo de ser mãe é maior do que tudo. Fomos a esse médico, eu estava com ele falou, olha, Liana, vai vir um cara para cá, um médico, ensinar-nos uma nova técnica, que é o ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Na FIV, você põe o óvulo e o espermatozoide junto, um tem que entrar dentro do outro sozinho. No ICSI, você entra com uma pipeta e enfia o espermatozoide preguiçoso dentro do óvulo. Tá bom. Então, o resultado é muito maior, tá? Muito melhor. E ele vai vir ensinar
a nós, os médicos aqui e tal. Você quer ser uma das pessoas? Eu falei, claro, claro. Bom, o cara veio, pediu até um piano para treinar os dedos na época e tal. É sério? Sério, porque era uma É uma micromanipulação, coisa é muito Você não delicado. pode tremer. Você não pode tremer. Aliás, ontem saiu um artigo mostrando que isso já está sendo feito por computador e que é um sucesso. Bom, estou falando de Você vê como 36 tem anos assunto, atrás. né? Como É. rende. Aí, o que eu fiz? Eu, com medo disso, me inscrevi no doutorado. Porque eu falei, ou é filho ou eu vou enlouquecer. Então, eu resolvi estudar. O meu doutorado foi o primeiro doutorado de ansiedade e estresse em casais Mamãe é um em bicho, né? reprodução assistida. Mamãe, Primeiro. mamãe é um Eu bicho, defendi né? em 2000, pra você ter uma ideia. Uau! Aí, foi o primeiro. Aí eu fui para esse negócio, fizemos a minha luz, a minha linda, eu fui a única que engravidou desse cara. Não. Quem fez a capa desse livro foi a minha filha. Ah, não, gente! Os poemas dele são dela. Ah, não, vai falando aí que eu vou... Foi Não, procurar e se um você aqui. abrir, você vai ver que continua Não, a não vou- barriga. Não vou poder, Então, assim, gente. você Conta aí a lê história que eu vou qualquer um. chegar. Então, assim, Demais. quando eu estava colocando, né, fazendo a transferência, gente, eu vi uma luz entrando na minha barriga. Ah, E aí eu falava, eu não posso acreditar nisso. E aí, não podia acreditar. Eu falei, tá aqui. Aí eu falei, mas eu tinha medo de acreditar, porque eu já tinha perdido, porque nada dava certo, né? E era a última tentativa com esse cara. E aí eu me lembro claramente, eram 8 horas da manhã colocando, aí eu falei assim, bom, se ela nascer, o nome dela vai ser Helena, porque é luz, né? Helena é luz. E aí, gente, não existia nem o exame para saber o morfológico nesse país. Era para fora do Brasil. Aí eu fiz, eu não podia contar para ninguém, porque eu tinha muito medo, né? Maria. E eu já tinha 36 anos na época, mais do que velha. E aí, nesse dia, mandamos o resultado e o médico falou, olha, em 10 dias chega o seu resultado para saber se tem um bebê aí, está tudo bem. 10 dias nada, 11 dias nada, 12 dias nada, 13. Eu falei, claro que deu errado. Claro que ninguém está querendo me contar. Foi um estresse. Aí você fala, e o estresse? O que eu faço com esse Não, é estresse? tudo. Foi um estresse. Eu É a montanha-russa angustiada. Eu ia emocional. fazer xixi, você falava, eu vou perder. Porque isso é uma outra coisa que as mulheres sentem, né? Ai, meu Deus. Aí, sabe o que tinha acontecido? O laboratório nos Estados Unidos entrou em greve. Há 30 anos atrás isso não acontecia. Meu Eu falei, não é Deus. possível. Aí veio o resultado, era uma menina, estava tudo bem. Eu vou ter que ler. Posso Aí, ler, lê, gente? lê, Posso ler um pedacinho, então? Vamos ter que ler, né? Lógico. Nossa, olha só. Dar tempo ao tempo. Deixar cicatrizar. Formar plaquetas ingênuas sem saber o que curar. Músculos atrofiados, cansados, desarmados. Andando sempre em frente, sempre. Amada, desamada, atada. Nós, desfeito, sofrido, livre. Está tudo bem, finalmente está tudo bem. Ai, que lindo. Ok, hein? Nossa, ok. É muito Que duro. história. E assim, eu falei, eu preciso ajudar, eu preciso estar junto com essas mulheres, ninguém fala sobre isso. E aí eu comecei com os meus grupos de tentantes, né? Atendendo quem podia Uau. pagar, pagava um simbólico, quem não podia, não pagava nada. Uhum. Então, aí tá aí, crescendo. Cara, e aí eu acho que eu vou pegar esse Demais. gancho Que legal. para trazer o gancho do nome do seu projeto, né? Num livro que eu escrevi, eu coloco que nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu recorto o culpa e coloco nasce uma mãe, nasce uma ativista. Sim. Então, quando eu me vi grávida, também nasceu uma ativista em mim e até hoje eu vivo para deixar o mundo melhor. E eu sempre acho que, teoricamente, foi o meu filho que me animou para fazer isso, mas você falou, né? Às vezes acima das nossas cabeças, né? Tá maior que a gente. E eu acho que não é eles, são vocês, assim, sabe? Eu acho que eu amo as mulheres, eu amo todas as camadas. E aí você também tá com um projeto que é sobre amor, mais do que sobre o filho no final das contas, porque é mais sobre esse laço que você sentiu de vontade de falar e dividir. E fala o nome de novo do projeto. Basta sentir maternidade. E aí, quando você me falou basta sentir maternidade, eu queria entender o porquê desse nome, porque eu acho que tem um simbolismo importante do basta sentir e eu queria te escutar. Sim. O Basta Sentir, ele nasceu, na verdade, meu livro. Ah, vai estar aqui Trouxe também. pra Vamos botar vocês. aqui, gente. O Basta Sentir nasceu em 2020 e ele é um método de consciência, de você entender que todas as suas emoções, tudo que você verbaliza, tudo que você pensa, que você sente, você transforma em realidade.
e ele conta a minha história de vida. Ao mesmo tempo, surgiu um workshop voltado para maternidade. Nesse momento ano passado, que eu gostaria de falar, mas ainda estava, não vou contar que eu estou tentando. Nisso tudo, nesse processo que a gente acabou Você de está falar. no processo de tentativa hoje. Sim, ainda estou. E passando por tudo isso, criei um workshop de convidadas para convidadas tentantes, para a gente falar sobre isso. Mas tinham algumas que já estavam inseridas ali no contexto mais da maternidade, já eram mães e tal, e conversei mulheres também que participaram da imersão do Basta Sentir, dentro desse conceito que eu falei para vocês, porque eu queria falar sobre a maternidade. E quando elas começaram a falar, veio um monte de história. Não, porque eu tô tentando. Aí uma falou, nossa, porque eu também sofri um aborto e eu não conto pra ninguém. Assim, eu tô falando. E eu, gente, o que tá sendo dito aqui não vai sair daqui. E aquilo foi me dando uma força e mesmo assim eu não revelei. Ali no dia do workshop que eu tava tentando. Só que aquele movimento que mexeu muito com elas me transformou. E eu acho que elas nem sabem disso. Me transformou. E a partir daquele momento eu falei, eu vou contar para as pessoas, eu preciso. E aí eu criei essa comunidade, essa plataforma, que é o Basta Sentir Maternidade, que hoje é uma rede de apoio para tentantes. Quando a gente pega e olha para 10 anos atrás, 15, né, que as redes sociais e os streamings, e eu vou traçar um paralelo agora assim, vou para outro lugar, vem comigo, acompanha. Eu vou para outro lugar agora. Quando você pega uma geração, a nossa geração, ela não é nativa digital, né? Então, nossa geração, nós somos a última geração nativa, que não é nativa digital no mundo, todas as gerações depois a gente são nativas digitais. Quando a gente pega processos o cérebro ele é plástico, né? Ele realmente vai aprendendo. E de 15 anos para trás, a gente usa as redes sociais e aí as coisas são de 15 segundos, 1 minuto. Nenhuma propaganda me interrompe mais para assistir um filme porque eu assisto no streaming. E aí a minha tolerância para a palavra espera, ela também reduz. Isso. Então eu queria escutar um pouco sobre ciência mesmo, né? Então a gente também tem uma percepção de que o tempo, ele tá diferente da minha época, da sua época. Temos gerações diferentes aqui na mesa. O tempo, ele tá diferente, né? Então, eu quero agora e eu quero rápido. E como assim, tem 2 pessoas na minha frente na fila? Como assim o carro do aplicativo vai demorar 6 minutos? Você percebe? Ninguém mais eu pego às vezes o celular e falo... 6 minutos? Como se fosse... O exercício da paciência, ele tá então, cada vez mais difícil. Eu queria traçar esse paralelo entre... O que estão fazendo com o nosso cérebro, o que nós estamos fazendo em relação à velocidade da espera, porque tentar é uma espera, né? Então, temos a tentativa e a espera, a tentativa e a espera. Longa, hein? Longa. Aí quando você põe... quando você tá tentando naturalmente, tem uma espera, né? Sim. Aí, quando você tá em relação à ciência, também tem 6 meses para uma injeção, 2 meses para outra, 11 dias para não sei o que lá. Olha só, 11 meses, 12 meses, 6 meses, 3, 11 dias. E aí, a gente tá acostumado com 15 segundos, 1 minuto. Então. E aí, a terceira coisa que vem abre-se muitas possibilidades, né? Então, você pode fazer de jeitos muito diferentes, com dinheiros muito diferentes. Então, eu tô apontando tudo num caldeirão, pensa na cabeça da mulher aqui, né? Sim. A gente tá apontando aqui num caldeirão todas as possibilidades da nova geração, do que a gente tá falando agora. Então, e aí eu queria traçar um paralelo sobre realmente a nossa saúde. Cada relação também com um parceiro, se a decisão não for ser de mãe solo, é uma decisão, então também tem uma outra pessoa que tá um pouco esperando isso, como é que você lida com essa outra pessoa também esperando isso. Eu não tenho mais resposta para isso, não, eu só tô aqui trazendo uma pitadinha de inteligência, tecnologia, de inovação para esse lugar, até para produzir essa conversa. É mais difícil esperar agora do que era há 30 anos atrás? Acho que essa é a minha grande pergunta. É mais difícil, inclusive, porque a gente não consegue, mas é isso que você falou, a gente não tem mais paciência. E o que acabou com essa paciência é uma coisa chamada tecnologia digital, celular. As pessoas não conseguem ficar sem o celular, então não tem mais tempo, não conseguem ler um livro. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer realmente é brecar tudo isso. E o que acontece? Por que a gente tem tantos transtornos psiquiátricos hoje? Que não tinham. Por que tanta gente medicada?
Porque ninguém está aguentando tudo isso e não está se falando sobre isso. E claro, quando você é uma tentante, esse tempo é muito esticado. Então, é aquilo que a gente fala, os 9 dias antes do beta, depois de todo esse processo, porque é assim, não há uma gravidez para tentante, há um engravidamento em cada uma das fases. Excelente. Sim. Então, eu comecei a tomar as injeções. Tá dando? Tá. Até esse gerúndio é estranho, né? Faz ultrassom para ver se está ovulando. Tá, agora toma essa. Aí agora daqui a 2 dias você vem fazer outro ultrassom para ver se os teus folículos cresceram. Mais 2 dias. Ah, cresceram. Então veja, eu estou engravidando, o folículo está crescendo. Oba, eu já tenho 5, eu tenho 8, eu tenho 15. Maravilhoso. Agora, vamos lá, cresceu. Agora nós vamos marcar o dia da coleta, que eu vou retirar esses folículos. Muito bem. Quantos você captou? 15. Ai, que maravilha. Coloca lá para fertilizar. Quantos sobraram? 1, 2, bons. Olha o engravidamento. Colocou. Ah, então, mas tem 2? Eles estão no dia 3 ou no dia 5? Quando é que vai colocar? Ah, ou dia 7, tá. Então, eles estão fecundando? Estão. Tá aumentando o número de células? E dentro disso tudo já se passou 2 meses. Vai indo, né? Já são 2 meses. Aí vai lá, belo dia, agora vai colocar. Aí vai lá, coloca. Tá aí o bebê. Mas será que ele vai grudar? Será que ele vai ficar ou não? Aí de novo. Não vai ficar, ou vai ficar. Então agora eu preciso fazer o beta, que é daqui a 11 dias. E a cabeça, né? Assim. A cabeça não para, né? e o mundo não E o para. mundo não para. Eu vou chegar aí. Eu quero que você me fale do mundo girando aqui. E dinheiro, e 11 projetos, dias. programas. Né? Como é que faz? Aí é o que eu falo para as meninas: não para de viver, pelo amor de Deus. É porque assim, se você ficar só focando nisso, então vamos lá, tá trabalhando. Vou na academia ou não vou na academia? Mas eu vou dizer no trabalho que eu preciso sair para fazer ultrassom. O que eu vou falar? E as mulheres param de viver. Aí elas falam: não, eu não vou tirar férias, porque se eu tirar férias, eu estiver grávida. Então é melhor não ir, é melhor eu ficar no trabalho. Mas aí, será que esse trabalho... Ai, eu tive uma proposta nova de emprego, mas se eu estiver grávida, não vão me contratar, ou vão me mandar embora, é melhor eu ficar onde eu tô. Então não mexe. Aí vem o parceiro ou a parceira, e nós não falamos da comunidade LGBT, que é maravilhosa, que pode usufruir dessas técnicas todas, né? Perfeito. Os casais trocam, colocam um óvulo numa na outra, tal, isso é um outro dado. E aí você fala, bom, então... Aí, meu parceiro, o que eu faço? Aí ele fala, mas eu tive uma proposta de viagem, ou ela, sei lá, tá trabalhando e tem lá um evento, não sei, mas eu não vou. Porque se eu já estiver grávida, talvez eu esteja com 3 meses. Sim. É melhor eu não ir de avião. Então eu não vou. Mas aí ela não tá grávida, mas ela tá. Porque ela já tá se imaginando com 3 meses. Aí é melhor não ir. Aí, e o que eu faço? Aí, não, então eu não vou. Então, aí vai lá, faz o beta. Bom, tô grávida. Deu um beta positivo, eu tô grávida. Não, calma. Não, você ainda não tá grávida. Porque você precisa esperar, ver se ele vai subir. Daqui a 2 dias você vai fazer outro. Aí depois vai fazer outro. Continuou subindo o beta. Eu tô. Pode contar? Não, você tá louca? Calma. Pelo menos chegar nas 12 semanas. Pra não ter risco de perda. Porque até as 12 semanas o risco é imenso de perder. Então não conta. Então veja como há um engravidamento em cada uma das fases, não é? Aí você vem a outra e fala assim, passo do lado da cueca do meu marido e fico grávida. Aí você fala, eu estou vivendo isso milimetricamente. E as mulheres ficam experts, em injeção, em método, em tratamento. Você vai fazer doutorado, né? Não sei o quê, e não sei o quê. As mulheres são, você precisa ver, no nosso grupo elas falam, bom, mas você tomou tal coisa? Não, mas isso é no D3 ou no D5? Sim. Por que as pessoas ficam assim? Você sabe por quê? Porque elas não querem olhar para as questões emocionais, porque achando que se fizer um processo terapêutico e olhar para as dores, vai sofrer mais. Mentira, vai sofrer menos, você vai estar muito melhor, você fica mal, então fica só, não, eu só quero saber das coisas. Então vai lá na internet, sentir cólica no 13º dia, quer dizer que não deu? Não, tem gente que diz que deu, tem gente que diz que não deu. Se ela teve cólica, aí a gente começa a tentar fazer parâmetros. Se eu tive... Então, eu tô grávida. Não, se eu não tive... mas... Aí vai... se eu perder? Então, hipótese de validação. E assim... O tempo todo. Eu quero muito que esse programa, principalmente esse episódio, essa conversa que a gente tá tendo aqui nós três, entregue empatia pra esse mundo, minha gente. Porque eu tô aqui aprendendo e absorvendo, e aí...
eu tô essa semana vivendo esse programa, né, me preparando, e aí eu tava conversando com uma pessoa, e ela respondeu automaticamente, eu sou uma pessoa abençoada, já tive na primeira vez que eu transei. Aham. E aí eu tava estudando pra esse programa, mas essa frase já me atravessou. Sim. Eu falei, por quê? As mulheres transnativas, elas não são abençoadas? É. E aí ela também não esperava essa minha volta, né? E aí ela, desculpa. Nossa, desculpa. E aí eu falei, não, tudo bem, eu não quero também. Não sabe a dor que Mas eu queria usar esse espaço, né, de mulheres que são vocais, né, e colocam pra gente também usar menos, porque tudo que a gente menos precisa estar nesse processo é alguém ainda falar uma coisa nesse lugar, e eu fiquei machucada ontem, ela me machucou, e eu não tô tentante agora, mas eu tava tão nesse projeto que eu falei, não fala isso não é legal, isso tá me machucando nesse processo, não quero que você fale mais assim. Sim. Isso não é legal. E eu acho que programas como esse, projetos como esse, né, trilhas como essa, deixam esse legado de isso não é legal. Isso é uma palavra que você repete e isso vai machucar mais outras mulheres. Porque machuca, né, mano? Com toda certeza. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela assim, porque no Basta Sentir Maternidade tem o meu documentário, contando tudo o que está acontecendo, toda a minha jornada, as consultas com o médico, a opinião do médico, tudo que eu tenho feito, toda a minha parte emocional escancarada ali. E ela falou assim, Mariana, agora eu tô sabendo só das suas notícias pelo documentário na plataforma. Me conta o que tá acontecendo, em que ponto você está? Eu falei, então, eu estou esperando um filho. Aí ela, o quê? Você tá grávida? Você tá grávida? Aí eu falei assim, não, eu estou esperando um filho. Desde o dia que eu comecei a tentar, que eu estou esperando esse filho. E é uma espera. É igual você falou. E agora eu também tô esperando. Gente, vou ficar junto com você esperando é também. Eu uma acho que é espera. isso mesmo. Que a rede social está lá, a tecnologia não tem freio para ela, o mundo continua girando, oscilando, as coisas estão acontecendo, você assiste a milhares de filmes por mês e você não se lembra qual que você gostou mais, porque você não se lembra de nenhum, pela quantidade de coisa que você vê, que você assiste, que você consome e absorve hoje em dia. Mas essa espera da gravidez, ela continua a mesma. Tanto a mulher que tenta engravidar, quanto a mulher que, naturalmente, tanto a mulher que está num processo de FIV, tanto uma mulher que está numa fila de adoção, tudo tem uma espera, tem uma demora infinita, porque é um dia que você precisa esperar 24 horas para aquele exame ficar pronto sobre a largura do seu endométrio, aquele dia não passa e não tem jeito de você acelerar as coisas. Quando você coloca o embrião e você fala assim, e quando você conta para as pessoas, eu coloquei o embrião, eu ainda não passei, eu ainda não cheguei nesse ponto, eu ainda estou nessa fase de todo esse processo ainda acontecendo. Mas eu sei muito pelos relatos e por todas as pesquisas que eu faço. Quando você coloca o embrião e você fala para alguém, você divide, eu coloquei o embrião, a pessoa te abraça e fala, tá grávida? Não, eu tenho que esperar ele colar. E depois que eu esperar Essa ele palavra, tem que colar. né? Eu sou estudiosa, Tem que esperar eu o sou muito teste dar português, tem que certo. colar. Eu tenho que esperar Porque a gente não sabe por que o que ele às teste vezes não fica positivo. direito. Tem essa palavra, vingou. É isso. E a gravidez da fulana não vingou. E aquilo é descartado. Ou então, sofri um aborto. Isso acontece, é normal. Daqui a pouco vem outro. Daqui a pouco você engravida. É só você ficar tranquila que você engravida. Desencana disso. Para de falar nisso que você vai ver, você engravida. Ou seja, a culpa é sua. Você não engravidou porque você não desencanou. Isso. Você não engravidou porque você está estressado. Aí vem mais Você um. não engravidou porque não colou. O que você fez? Você tomou alguma coisa errada? Você fez exercício? Você pegou peso, É né? isso, você foi na não aguentou academia. e foi na academia. Aí você tá aplicando um monte de hormônio. Aí você chega para uma amiga que nunca passou por isso e fala, nossa, minha barriga tá muito inchada, por isso que eu tô com esse moletom, essa camiseta. Ai, que exagero. Fala, não é um exagero, você quer ver? Aí a pessoa vê e fala, nossa, Mariana, mas, meu Deus, por que tá assim?
Então, às vezes, só escuta a pessoa. Só escuta. Às vezes essa pessoa só precisa falar. Eu vou me manter em você. Onde você tá agora, Mal, na sua jornada? Agora eu estou esperando o resultado de embriões que foram finalmente de um teste. Os meus embriões estão em teste, né? Para ver, porque existe uma incompatibilidade genética minha e do João, onde era uma chance de 1 em 1 milhão de ter essa incompatibilidade. Um exame que não precisaria ser feito. Não precisaria. A gente quis fazer. O médico falou, quer fazer? Vamos fazer, já estamos aqui, vamos fazer. Fizemos o exame, 1 em 1 milhão. Então, precisa ser uma coisa mais minuciosa ali, porque qual que é o risco que eu corro? Colocar o embrião e sofrer aborto em repetição. Então, o meu embrião, ele precisa ser olhado, entendeu? Ele tem que passar por um diagnóstico para ver se ele é saudável, assim como o óvulo, sabe? Então, é isso. Depois de 2 anos de coleta desse processo, agora a gente entra na fase dos embriões para ver quantos são bons. Cara, que aula. A gente vai chegando pro final aqui. Eu tô muito emocionada mesmo, sabe? Porque eu fico imaginando quem vai estar assistindo a gente. E você, de maneira vulnerável, contando a sua história. As duas contando as histórias de vocês em fases muito diferentes da vida. E eu queria que a gente fosse chegando pra esse final, que não é um final, né? Que seja um início. Sei lá, uma fagulha. A gente que trabalha com impacto, a gente fica aqui, nossa, tanta coisa por fazer, tanta coisa para fazer. E eu queria, doutora, que você deixasse um recado como mãe, um recado como médica, né? Um recado como mulher e como amiga, de como as pessoas têm que tratar esse assunto. Sabe? Falar, olha, se você vai tratar esse assunto, se você vai se conectar a isso, se você vai prestar atenção, eu acho que eu considero que a sugestão fosse por aqui. Queria que você deixasse esse recado para as pessoas que podem encontrar uma tentante, podem não, estão encontrando tentantes a todo tempo, né? Queria que você deixasse um recado. Eu acho que assim, tomar muito cuidado com a linguagem, tomar muito cuidado, porque eu brinco, sempre digo, quem tem uma gravidez caseira é muito diferente de quem tem uma gravidez de tentante, né? Então, ela é tão olhada, ela é tão querida. Então, cuidado com as palavras, né? Fique do lado, não tenha medo de dar apoio, né? E nem de dizer o que você sente. E assim, que maravilha é poder falar sobre isso hoje, né? E que as pessoas possam escutar e entender que não é tão fácil, que não é um castigo de Deus, que não é para dizer, se não veio, deixa para lá, sabe? É porque Deus não quis, né? Porque a gente é mulher para burro, né? Então a gente fala assim, ele quis sim, nós vamos dar um jeito, se a ciência tá aí, é porque tem chance. E se não tem chance, é com esperma doado, é com óvulo doado, e vamos que vamos. Porque o desejo de ser mãe, ninguém tira da gente. A gente fala que se o desejo está aí no coração, né, o amor... Vamos ver como é que ele vem, mas ninguém tira. Isso. O querer ser mãe é diferente de querer engravidar. É muito mais amplo. O desejar ser mãe, se tornar mãe. Eu pedi para ela falar um recado para quem lida. E eu queria que você deixasse um recado para as tentantes, Mariana. Mas eu acho importante falar sobre esse assunto de você lidar com o que o outro, né, o que vem do outro. A gente não controla o que vem do outro. E uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada é que eu preciso ao máximo cuidar de mim, da minha parte emocional, entender quem eu sou, estar em paz com a minha consciência quanto às minhas escolhas, ao meu processo e deixar para o outro o que pertence a ele. Então, hoje, quando uma pessoa fala algo para mim e que eu penso, não é por esse caminho, não é legal. Hoje eu lido muito melhor do que eu lidava antes. Mas eu tive que aprender isso, eu tive que virar uma chavinha e que na maioria das vezes eu sento com amigas, com pessoas muito próximas que, como eu disse, não passaram por isso. E eu tenho uma paciência em explicar.
Então eu falo, não fala assim, porque você tá falando isso pra mim e às vezes eu não vou me afetar, porque eu já construí uma base sólida aqui dentro de mim, que tá bem ajustada, minha parte emocional é cada dia eu compensando uma coisa pela outra e me ajustando diariamente, mas tem pessoas que não estão tão bem emocionalmente. Então, cuidado quando você for falar isso, mas é você entender sobre você para que quando o outro falar algo, você deixar para ele as palavras dele, para que aquilo não te prejudique e não afete o seu ser como um todo, não abale o seu emocional. Eu quero agradecer a generosidade do tempo de vocês. Eu acho que não tem nada mais generoso do que o tempo da gente para chegar perto da vida, do coração de outras pessoas. Então, muito obrigada, gente. Obrigada, A gente termina obrigada. esse primeiro episódio com muitas reflexões, com muita vontade de fazer mais. Eu quero fazer muito mais. Eu acho que o amor encontra o caminho, né? Quando o coração tá cheio. Eu acho que cada uma que tá assistindo a gente vai encontrar o seu caminho. E que maternidade a gente estava conversando que é esse lugar que não tem muito linha do tempo, né? Isso. A gente vai sentindo de vários jeitos. Maternar também são outros processos da maternidade. Eu gosto do que a Mariana falou, que cada uma vai encontrar o seu, tá? Sim. Então vão ter muitos episódios que a gente vai conversar sobre isso ainda. E se pudesse deixar um recado também, a solidão não precisa existir. E tudo não precisa. E o que é invisível é ruim, porque se a gente não consegue conversar, a gente não consegue transformar. Isso. Que bom que a Trilha Legado, edição Tentantes, existe. Que bom que foi com vocês esse primeiro episódio. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente.